E vamos começar o cabelo da nossa Maria Chloé. Eu vou fazer aqui um anel mágico. E neste anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Então, anel mágico pronto e vamos para os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aqui a primeira carreira do cabelinho com 6 pontos baixos. Para a segunda carreira, você vai fazer 6 aumentos, mas somente utilizando a alcinha de trás do ponto, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu pegar uma agulha mais fininha aqui, só para mostrar. Eu tenho aqui a primeira alça, que é a alça da frente, e a segunda alça, a alça de trás. Nessa alça de trás, em cada um dos 6 pontos que eu fiz antes, eu vou colocar 2 pontos, tá? Então, eu vou fazer um aumento. Ó, fiz o primeiro aumento. Vou pro próximo ponto, segundo aumento. Então, faremos a carreira de número 2 com 6 aumentos, somente utilizando a alcinha de trás da carreira de número 1, ok? Vou terminar os meus aqui e já retorno. E aqui está a carreira de número 2 finalizada. Neste momento, eu tenho 12 pontos de base. Vamos para a carreira número 3 e você fará um ponto, dessa vez pegando as duas alcinhas, tá bom? Um ponto e um aumento por 6 vezes, ok? Então, pegando as duas alcinhas, ponto baixo normal, um ponto, aqui é o primeiro, e um aumento, e eu vou repetir essa sequência por 6 vezes. No final da volta, quando você chegar aqui, você terá 18 pontos de base. E aqui está a terceira carreira pronta. Neste momento, temos aqui 18 pontos de base. Lembrando que essa terceira carreira foi feita de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, tá? Vamos para a carreira de número 4 e nela você volta a trabalhar somente pegando a alcinha de trás do ponto, tá vendo? A primeira alça aqui, a segunda alça aqui. A primeira alça aqui, a segunda alça aqui. Então, somente pela alcinha de trás do ponto, na segunda alcinha, vamos fazer 2 pontos baixos. Deixa eu só colocar o marcador aqui. 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, ok? Então, no final da carreira de número 4, teremos aqui 24 pontos. Você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes somente na alcinha de trás da carreira anterior. E aqui está a carreira de número 4 finalizada. Lembrando que ela foi feita de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Eu preciso dessas alcinhas e aqui evidentes para depois a gente completar este cabelo, tá? Então, agora vamos para a carreira de número 5 e vamos trabalhar pontos baixos normais, agora pegando as duas alças, tá? E essa carreira você também vai fazer aumentos e vai ser de 3 pontos. Então, 1, 2, 3 pontos e um aumento, tá? E vai repetir isso em toda a volta, para que a gente fique aqui nessa volta com 30 pontos de base. Então, carreira de número 5, faça 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Aqui eu tenho a carreira de número 5 finalizada, lembrando que ela foi feita de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, aqui agora temos 30 pontos de base. Vamos para a carreira de número 6 e voltamos a trabalhar somente na alcinha de trás. E dessa vez, vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3... 4 pontos baixos e um aumento. E você vai repetir isso na volta. São 6 vezes essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento, somente utilizando a alcinha de trás. Então, ó, eu tenho aqui a alcinha da frente, que ela vai ficar evidente para mais tarde. E no final dessa carreira, você terá aqui 36 pontos de base, ok? Então, carreira de número 6... 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, somente na alcinha de trás.
E assim fica a carreira de número 6, após fazer os 4 pontos e um aumento por 6 vezes, somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior. Vamos agora fazer a carreira de número 5, e nela você vai fazer, de número 7, carreira de número 7. Agora sim, vamos fazer 5 pontos e um aumento por 6 vezes, tá? E essa carreira, você vai fazer ela ponto normal, pegando as duas alcinhas do seu ponto, tá? Anterior. Então, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora eu faço o aumento, ok? Então, carreira de número 7, faça 5 pontos e um aumento por 6 vezes. No final, você vai ficar com 42 pontos de base. E aí está a carreira de número 7 finalizada. Neste momento, 42 pontos de base. Agora, bom, essa é a primeira fase do cabelinho. Vamos agora para a segunda fase do cabelinho, se é que se pode dizer assim. Vamos começar a fazer agora as mechas. E vamos começar para as mechinhas que ficam na frente do rostinho, tá? A franjinha da boneca. Essas mechas que vamos fazer agora serão mechas que vão ficar curtas e outras mais longas, e elas serão fixadas na cabeça da boneca, tá? Depois, as outras mechinhas ficam soltinhas. Essas que a gente vai fazer agora serão coladas, serão costuradas na cabecinha, ok? Então, começamos agora pelas mechas curtas. Vamos fazer 14 mechas iguais, tá? 14 mechas iguais. Então, o que eu falar agora para a primeira mecha, você vai ter que repetir por 14 vezes, tá bom? Então, vamos lá, olha, vai ser assim. Você vai no próximo ponto disponível, faz um baixíssimo, ok? Vai subir aqui 7 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A partir do segundo ponto aqui, contando da agulha, então, este primeiro ponto eu não conto, venho no segundo e vou voltar fazendo 6 pontos baixos. Então, primeiro, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aqui a primeira mechinha pronta. Preciso fazer 14 iguais. Vou pro próximo ponto e faço um baixíssimo e começo todo o processo. Então, eu tenho que ter 14 mechinhas iguais a essa aqui. São 7 correntinhas e volta fazendo 6 pontos baixos. Sempre começando no ponto, no próximo ponto, fazendo um baixíssimo. Fiz o baixíssimo, subo 7 correntinhas e volto fazendo 6 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer as minhas mechinhas aqui em off, então faça 14 mechas assim, com 6 pontos baixos. E aqui eu tenho as 14 mechinhas de 6 pontos baixos, certo? Essas mechinhas são as que vão ficar aqui na frente da cabecinha, tá vendo, ó? Vem aqui de uma orelhinha até a outra orelhinha, tá? Então, essas aqui serão as que vão ficar aqui na frente, fazendo o suporte da franjinha. Agora, a gente vai fazer as outras mechas, elas serão na mesma dinâmica, só que com um pouco mais de correntinhas. Em vez de você fazer agora 7 correntinhas, você vai fazer 35 correntinhas e voltar fazendo 34 pontos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 35. E quando completar as 35, você volta fazendo 34 pontos baixos. A dinâmica é a mesma, só aumenta a quantidade de correntinhas. Terminou as
os 34 pontos baixos, vem no próximo ponto, faz um baixíssimo e começa novamente. 35 correntinhas, voltando, fazendo 34 pontos baixos, ok? Então, são 28 mechinhas aqui que vamos fazer com essa quantidade de pontos. 35 correntinhas, voltando, fazendo 34 pontos baixos. E aqui eu trago essa primeira fase do cabelinho finalizada. Eu só posicionei dessa forma porque é mais fácil neste momento, tá? Não é a hora de fazer isso, mas é mais fácil para eu mostrar para você agora como ele vai ser colocado do que depois, quando já estiver com outro cabelo aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Olha a franjinha, tá vendo, ó? Tá em cima de uma das orelhinhas, tá? E aqui, a gente, para colar a próxima mechinha, eu vou fazer uma curvinha aqui, ó, para trazer atrás da orelha. Essas mechinhas grandes, elas vão ficar todas para trás da orelhinha, tá? Na frente, aqui é só uma questão também de fazer um ajustezinho para ir um pouquinho mais para cá, tá bom? Foi falha minha, isso mesmo. Então, é só trazer aqui, fazer esse movimento para trazer um pouquinho mais para cá. Nem todas as mechas grandes serão fixadas na cabeça, tá bom? Somente as necessárias. Tá vendo? Aqui não houve a necessidade de fixar essa. Ela está soltinha. E é ótimo isso, por quê? Porque vai ajudar no volume dos cabelinhos que vão vir aqui junto. Vai ficar um cabelinho mais volumoso e mais soltinho também, que dá um super charme para a boneca. Aqui, tá vendo? Se eu colar uma inteira, não vai ficar legal. Então, o que eu vou fazer neste caso? Só essa primeira partezinha aqui eu vou colar. Essa outra aqui eu vou deixar solta. A mesma coisa aqui, olha. Eu vou colar só essa primeira parte aqui para tampar a cor de pele. Essa vai ficar soltinha, tá? E assim a gente ainda tem alguns fios aqui já soltos para ajudar no volume do cabelinho que vai vir aqui para cima ainda. Tá? Então, aqui é só uma forma de você verificar, de você ver como vai ser fixado isso na cabecinha e que não precisam ser todas fixadas, tá? Então, só algumas mesmo. Mostrar isso depois para você seria um pouco mais difícil de você visualizar assim, de uma forma tão limpa, né? Porque vai ter bastante cabelo aqui em cima ainda, tá? Então, agora eu vou desfazer isso aqui pra gente continuar a confecção do cabelo. E aqui está o cabelo já soltinho, tirei da cabecinha da boneca. E agora a gente vai começar a trabalhar mechas nessas alcinhas que ficaram evidentes aqui da carreira 2, carreira 4 e carreira 6, ok? Então, nós temos aqui as alcinhas que sobraram dessas carreiras, porque nós trabalhamos anteriormente somente na alcinha de trás. Eu vou começar a trabalhar isso fazendo aqui sentido anti-horário. Então, eu vou vir fazendo, trabalhando assim, ó, tá? Eu começo aqui e venho até aqui. Aí, eu começo aqui e venho até aqui. Aí, eu começo aqui e venho até aqui, ok? Então, o trabalho para agora é esse, fazer essas mechinhas utilizando somente essa alcinha aqui. E qual é o tamanho dessa mechinha? Igual essa que a gente fez aqui, tá? De 35 correntinhas e 34 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, vou inserir o meu fio, tá? E vou começar a trabalhar as mechinhas aqui de 35 correntinhas, voltando e fazendo 34 pontos baixos, ok? Terminou aqui, chegou aqui na última, já faz aqui, ó, já traz a linha pra cá e já começa daqui mesmo. Você tá trabalhando aqui, ó, terminou, vai fazer o próximo ponto baixíssimo, já faz nessa alça aqui. A mesma coisa quando chegar aqui na última, terminou aqui a última alcinha, já faz o ponto baixíssimo aqui para começar a outra, tá? Não precisa cortar fio, não precisa emendar, não precisa nada. É só terminou, desceu os pontos baixos, já faz o ponto baixíssimo aqui, ok? E vamos fazer isso em todas essas alcinhas, para ficar um cabelo bem volumoso, bem bonito. E é isso.
Agora é mão à obra novamente. E aqui eu tenho o cabelo finalizado, tá? Então, depois de terminada de fazer essas mechas que ficam aqui em cima da cabeça, você só vai cortar o fio e arrematar, ok? Então, eu fiz a fixação do cabelo da mesma forma que eu falei antes pra vocês, tá? Nem todas as mechas, tá vendo? Ó, essa mecha aqui, ela não foi completa, ela só está assim pra tampar uma parte da pele aqui, da cor de pele aqui. Tá? Então, não precisa fixar todas, ó. Essa aqui também é da primeira parte, essa é da primeira parte. Então, vão ficar algumas mechas da primeira parte solta, tá? Pra ajudar no volume do cabelo. Aqui, na frente, vamos lá. Se você quiser um cabelo mais liso, você dá uma esticadinha assim no fio, tá bom? Ó, que daí vai ficar lisinho. Eu gosto do cabelo mais enroladinho, e inclusive aqui na frente, tá vendo? Essas partes mais enroladinhas aqui na frente serve como se fosse uma franjinha mais aqui caída, enroladinha. Como que você vai fazer isso? Ó, a tua mecha tá assim, certo? Ou ela deu uma enroladinha na ponta, ou tá reta aqui em cima. O que que você vai fazer? Ó, vai vir fazendo isso aqui. Fazendo esse caracolzinho e ela vai manter este formato, tá? Sem que a gente precise ficar fazendo os aumentos. Tá vendo? Daí você pode jogar aqui na frente do rostinho como se fosse uma franja mais curtinha e enroladinha também. Você já tem uma franjinha aqui e pode fazer uma encaracoladinha aqui na frente, tá? E fica super legal também, de como esteticamente bonito ele fica, né? Se a gente deixar uns caracóizinhos aqui na frente caidinhos. Se você preferir um cabelo mais liso ou você tem uma encomenda de um cabelo mais liso, é só, ó, esticar isso aqui, tá? Que ele vai ficar mais liso mesmo, ok? Então, é isso, gente. Agora é fixar este cabelo na cabecinha, fazer as costuras necessárias para fixar, colar, né? Lembra que só a parte de baixo aqui que vai ser colada, as outras precisam ficar soltinhas para dar uma aparência de cabelo mesmo, ok? Aqui eu tenho uma outra sugestão de cor, essa aqui foi feita com a cor cacau ou brigadeiro, eu preciso confirmar. Mas, tá vendo? Fica muito bonitinha também, fazendo na cor marronzinha, ou na loirinha, ruivinha, enfim. É essa ideia que eu quero passar pra você. Se você quiser aqui, neste momento, né? Uma franjinha também aqui na frente, caidinha em cima da colada, mas em forma de caixinhos, você pode fazer enrolar esse fio aqui no dedo, assim, fazendo com as mãos mesmo, que ele vai ficar, tá? Ele fica, ó, tá vendo? Ele vai desfazer se você vier aqui e esticar. Aí ele fica mais liso, tá? Mas se você enrolar, ele vai ficar. Não tem erro, vai por mim, tá bom? Então, agora é só fazer realmente a colagem, a fixação deste cabelo na cabeça e eu volto pra gente fazer aqui esse enfeitinho, tá vendo? Uma parte das mechas eu amarrei com este frufruzinho aqui, com este enfeitinho pra cabeça, tá? Então, vamos lá pra fazer essa peça aqui que está aqui na cabecinha. Então, vamos lá, começar esse adereço para a cabecinha, para o cabelo. Eu escolhi aqui um azul bem clarinho, que é esse azul candy, tá? Amigurumi Círculo. Vou fazer 76 correntinhas, ok? Só a correntinha mesmo, 76, tá? Vou fazer elas aqui em off e já volto com você. E aqui eu tenho as 76 correntinhas prontas, tá? Só correntinhas mesmo, não foi nada além disso. Agora, eu vou, a partir da segunda correntinha aqui, ó, eu pulo essa primeira, não uso essa, venho a partir dessa e vou fazer 25 pontos baixíssimos, tá? Então, 1, 2, 3... 4, vai fazer 25. Vou fazer os meus aqui e já volto.
E eu tenho aqui prontinho os 25 pontos baixíssimos, tá? Agora, a próxima etapa é fazer o babadinho deste flu-flu para a cabeça. Para isso, a gente vai fazer em pontos altos. E serão 3 pontos altos, é um aumento triplo de ponto alto em cada correntinha, tá vendo? Eu fiz o primeiro ponto alto, venho na mesma correntinha, vou fazer o segundo ponto alto e na mesma correntinha, o terceiro ponto alto. Então, faremos 25 aumentos triplos em ponto alto. Então, são 3 pontos altos em cada correntinha por 25 vezes, ok? Então, em cada elo de corrente, você vai colocar 3 pontos altos. E vai repetir isso por 25 vezes. É um aumento triplo em ponto alto 25 vezes. Vou fazer o meu aqui, é quase um trava-línguas, né? Vou fazer o meu aqui e já volto com você. E aqui estão os aumentos prontos, os 25 aumentos triplo em pontos altos. Agora, a gente vai fazer a finalização disso aqui. Aqui sobrou para mim 25 correntinhas e eu vou fazer 25 pontos baixíssimos, tá? Então, eu só vou vir aqui, olha, e fazendo os baixíssimos para encerrar este adereço para o cabelinho, tá? Chegando no final, você vai cortar o fio e arrematar as pontas, ok? E vai estar pronto, daí é só amarrar, né, com essas duas pontinhas aqui que a gente vai ter no cabelinho. Pegar algumas mechas e amarrar no cabelinho. Vou finalizar aqui, tá bom? Já volto. E aqui está o adereço para o cabelinho pronto. O meu cabelo ainda aqui está com alfinete, porque eu uso essa cola aqui, que é uma cola líquida, então ela requer um tempinho para fazer a secagem, mas já está com cola. Vamos lá, ó, eu separei aqui um pouquinho de cabelo no topinho da cabeça, bem aqui no centro da cabeça, e vou amarrar aqui, tá? Então, você pode fazer isso de acordo com a roupa da boneca, que você vai usar na boneca para combinar com ela. E é só amarrar aqui o cabelinho, fazer um nozinho simples para não dificultar para a criança tirar depois, quando quiser. E aí, fica pronto esse adereço para a cabecinha, tá bom? Aqui, como eu falei, se você não quiser essa franja enroladinha na frente, prenda ela junto, tá? Daí ela vai ficar assim. Se você gostar desse cabelinho solto aqui na frente, é só deixar, fazer os cachinhos como eu ensinei você a fazer, né? Vai enrolando aqui que ele vai ficar. Tá vendo? Ó, ele fica. Aqui atrás, se você quiser um cabelo mais lisinho, é só ir, né, alisando esse cabelo, passando a mão assim que ele vai ficando mais liso, ó. Percebe a diferença dos fios para esse aqui? Então, ó, é só ir fazendo isso que ele vai ficando mais liso, tá bom? Então, é isso, está pronta essa parte do cabelo. E eu aproveito este momento para encerrar mais uma parte da Maria Chloé. E vamos agora vestir essa menina, não é? Que tá precisando de uma roupinha bem bonita aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!